Amém, igreja? A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem como regozijar e dar pulo de alegria quando ouvimos essa palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Enquanto as nossas obras, igreja, não testificar que somos novas criaturas, o que elas testificam é que não estamos em Cristo. Isso é sério. Se por um lado é uma promessa maravilhosa e gloriosa, do outro é uma advertência poderosa e severa. Eu vou confessar para os irmãos que me regozijo tanto quando alguém, depois de muito tempo, que me viu no tempo de outrora, olha para mim e fala: como você está mudado, é um novo homem. Glória, por dentro eu regozijo. Eu tenho até medo de não inchar como um balão, porque aí pode entrar o orgulho. Aí é onde a gente tem que falar: é Deus que realiza milagres, e milagres acontecem. Mas isso vai testificar que Deus está trabalhando e há uma nova criatura. Quando há a mudança, e é perceptível essa mudança, e devemos dar testemunho, a nossa mudança ela tem que ser perceptível. Então o Espírito Santo, ele sabe o que ocorre no interior, mas o mundo sabe o que ocorre no exterior. E o testemunho é tanto no coração como fora. Como foi falado, a circuncisão é tanto dentro no coração como fora na carne. Aí nós sabemos que estamos em Cristo. Porque, igreja, a palavra de Deus ela vai nos dizer a necessidade, vai nos alertar a necessidade de estarmos em Cristo e sermos transformados em uma nova criatura. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 14, Salmos de número 14, versículos de número 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há sequer um. Por isso que quando o nosso pastor falou aqui que nós viemos das trevas, e quando a palavra de Deus nos alerta que Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, é exatamente isso. E é essa a percepção que devemos ter acerca de nós mesmos e de nossas obras. Isso foi dito da ótica de Deus. Foi um julgamento, foi um decreto declarado por Deus, o de Salmos. Mas olha o que o profeta Isaías diz. Olha a ótica do profeta acerca dele mesmo. Isaías capítulo 64, verso de número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Esse foi o diagnóstico do profeta Isaías. Aqui ele não está falando somente do povo, mas ele está se incluindo. Por isso que é todos nós. É assim que devemos nos enxergar, igreja. É assim que a nossa justiça é trapos de imundícia. A igreja sabe o que é trapos de imundícia? Existem as regras menstruais das mulheres, e esse trapo era colocado para que não viesse a manchar a túnica, as vestes. Então o trapo de imundícia é que retia as regras menstruais, e sabemos que as regras menstruais é quando a semente da mulher já não está apta a frutificar e o corpo expele para fora. Ali não pode gerar vida, mas só morte. Aquela semente só gera morte e tudo aquilo que leva para isso. Então as nossas justiças, as justiças do homem, as justiças da carne, só gera morte. E essa deve ser a certeza do nosso coração, porque quando temos essa certeza, o achismo acaba. Já não acho mais nada, porque o meu achar é morte.
O meu achar é trapo de imundícia. Eu não faço bem com a concepção da minha mente e do meu achismo. Essa é a verdade. Por isso a necessidade de uma nova criatura, de estar em Cristo. Por isso Deus é glorioso. Essa é a realidade do ser humano e as suas obras. Por isso a necessidade de nascer de novo. Olha o que a palavra de Deus diz em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluias! Olha para quem foi dito isso. Aí está a maravilha. Isso não foi dito para um publicano, isso não foi dito para um mero pescador, isso não foi dito para um cidadão comum, mas foi dito para um sacerdote farisaico. Das seitas que existia na época, era a mais próxima da verdade. Era um doutor da lei. Era alguém que conhecia a palavra de Deus de cabo a rabo, mas não tinha entendimento. Era alguém que, ao examinar as escrituras, era morto e matava. Por isso que ele foi buscar a Jesus. Ele sabia, Nicodemos, estamos falando de Nicodemos, ele sabia que mesmo sendo zeloso e doutor da lei, ele não poderia ver com aquelas obras o reino de Deus. Por isso foi buscar a Jesus. E o nosso Senhor já sabia o desejo do coração do homem. Por isso, antes de mais nada, falou da necessidade de nascer de novo. E nós estamos nos preocupando com nascer de novo? Estamos buscando a palavra sobre a ótica de Deus, sobre o ensinamento do Espírito? Olhe para o mundo aí. Olha os teólogos do mundo hoje. Olha quantas faculdades, quantas escolas, quantos seminários existem. Os melhores estudos de teologia, os melhores mesmo, as melhores filosofias acerca de Deus, a gente encontra nos monastérios e nas escolas pontífices da Igreja Católica. Mesmo tendo um conhecimento exímio daquilo que a palavra de Deus diz, não consegue produzir vida, só idolatria. Então o conhecimento da palavra de Deus é essencial. Mas precisamos nascer do Espírito. Precisamos nascer do Espírito. Precisamos estar em Cristo e sair da vaidade da carne, igreja. Devemos entender em todo o tempo que abrimos que não é o que eu acho, não é o que eu sei, não é o que mas é o que o Espírito tem a revelar. Devemos abrir a palavra de Deus sobre a ótica do Espírito temendo, falando: tira o meu achismo e ilumina o meu coração, abre o meu entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. E devemos praticar, buscar, crescer na graça e no conhecimento, igreja. Não podemos depender única e exclusivamente da comida de ontem. Eis a maravilha: todo dia o povo precisava e tinha a obrigação de ir para o deserto pegar o maná. Sabemos que ele prefigura a palavra de Deus, o pão vivo, nosso Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O povo que comeu do maná voltou a ter fome, mas quando aprendemos a comer dessa palavra, nunca mais teremos fome. Não adianta, aquilo de ontem já não presta para hoje. Hoje precisamos pegar de novo. A única vez que Deus dava graça e porção dobrada e permitia com que se perpetuasse era no sábado, no período de descanso. Então no período de descanso Deus vai dar graça, mas nós devemos buscar todos os dias, sair para fora e pelejar e nos esforçar para buscar todos os dias para nascer de novo. E Deus, ele trabalha para que possamos nascer de novo. Nós precisamos buscar. E aí vem a maravilha: como nascemos de novo? Como é feita uma nova criatura? Como somos salvos e sabemos que estamos em Cristo? Efésios capítulo 2, versos de número 1 ao número 10. A palavra de Deus diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Palavra poderosa, palavra poderosa. Vamos meditar um pouco mais sobre esse texto de Efésios. Podemos dividir esse texto em 3 partes para entender todo um contexto. A primeira parte fala da matéria que Deus usou para realizar a sua obra. A primeira parte vai falar da matéria, no versículo de 1 a 3. Vai falar que nisso está o milagre maior do que a criação de todo o universo. Nisso, na matéria que Deus usa para realizar a sua obra. Por quê? Porque na criação Deus chamou o universo do nada. Falou: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Não partiu de uma matéria pré-existente e dela moldar. Ele chamou e ouve, segundo a vontade de Deus. Mas agora, a vivificação, a salvação, o novo nascimento, ela parte através de uma matéria corrupta. Porque olha como a palavra diz de 1 a 3. Antes andávamos no curso desse mundo, segundo os príncipes do ar, segundo o espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, entre os quais também andávamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. É essa matéria que Deus usa para manifestar a sua graça. É assim que eu e você, irmãos, é assim que nós, igreja, nos encontrávamos. E alguns ainda se encontram, mas há a necessidade de um novo nascimento. Glórias a Deus. A segunda parte vai nos falar do texto de 4 a 9, vai nos falar quem realiza a obra. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glórias a Deus. A graça por meio da fé. É Deus que realiza a obra, igreja. Isso devemos entender. Não é nós. Muitas das vezes a gente vai tropeçar e vai cair, vai ficar frustrados e acreditar que não tem jeito. Mas Deus está trabalhando. Mas também devemos entender que não podemos ficar na nossa zona de conforto e achar que está tudo bem, tudo legal, que a graça de Deus vai fazer. E está tudo certo, porque é por meio da fé. Devemos ter isso no coração bem guardado, porque a Bíblia está nos falando, hoje a palavra ela está nos falando para sermos filhos, não da ira, não das trevas, mas filhos de Deus. E outrora éramos filhos da trevas, mas Deus quer nos fazer novas criaturas. É isso que Deus tem preparado para nós. E como isso é realizado? Os irmãos sabem como que na aula de biologia nós aprendemos como que é feita a concepção do feto.
da criança, a semente do homem entrando na semente da mulher, e dali os dois se tornando um, se multiplicando, tomando forma e crescendo e sendo nutrido pela mãe por meio da placenta. Não é isso? Amém. E é assim que Deus realiza o novo nascimento. Realiza o novo nascimento por meio da fé, da igreja. E a graça, a palavra de Deus, ela é implantada. Porque a fé vem por onde? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não aprendermos a ouvir da palavra de Deus, a semente da palavra de Deus não entrar no nosso coração e se tornar um com a nossa fé, para que possa se desenvolver, multiplicar e gerar uma nova criatura, a graça não será aperfeiçoada, nós não cresceremos na graça e seremos um feto defeituoso, e a consequência é um aborto. Por que, igreja? O Senhor nos desperta isso, porque o Senhor sempre vai nos tirar do comodismo, sempre vai nos tirar da zona de conforto. Lembra que a palavra de Deus diz: uma fé sem obra é uma fé morta. Então o bebê tem a obrigação de se alimentar e de se nutrir da mãe mediante a placenta. Nós temos a obrigação, enquanto estamos crescendo na graça, nos alimentar de Deus e realizar boas obras. Se não for assim, o cordão umbilical ele está rompido e não conseguimos nos nutrir. Novamente, feto defeituoso e um aborto, somos expelidos. Não nos tornamos uma nova criatura como homens, e nem mesmo como meninos inconstantes. Não passamos de um feto defeituoso que será abortado. Por isso a necessidade de perseverar nas boas obras. E de onde vêm as boas obras? Como nós sabemos que é boas obras? Só sabemos das boas obras mediante a palavra de Deus, o caminho que Deus desde antes preparou. Glórias a Deus. Esse é o propósito da obra. É a terceira parte que podemos dividir. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Olha o que diz o verso de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluias. Já está tudo preparado. O mistério está contido na palavra de Deus. Cabe ao Espírito Santo buscarmos a parte do Espírito para que Deus venha trazer a revelação. Mas devemos lutar, devemos perseverar, devemos crucificar a nossa carne dia após dia e aprender a nascer de Deus. Está em Cristo. Cristo, Ele quer nos gerar nova criatura. Esse é o propósito dele ter deixado o seu trono da glória, ter habitado como carne nessa terra de viventes, ter passado fome, passado frio, não ter uma moradia certa, não ter uma segurança de um lar certo, andar por essa terra de viventes, algumas vezes sendo recebido por interesse, porque onde Cristo estava, operava milagres, outra vezes sendo expelido, expulso, porque não queria a justiça que vinha com esses milagres, muitas das vezes perseguido, chicoteado, perfurado, apregoado no madeiro, e o pior de tudo, abandonado pelo Pai por causa do meu e do seu pecado. Ele já sabia tudo isso de antemão, mas aceitou para que pudéssemos estar nele, novas criaturas. Essa é a necessidade de abandonarmos o nosso achismo, a nossa justiça, e aprender de Deus. Igreja, isso é pouco. E esse é o pouco que a palavra de Deus manda eu e você ser fiel, porque tem muito de Deus a ser revelado de eternidade em eternidade, e se não formos fiel no pouco, na palavra que Deus revelou, e não andar no caminho que de antemão Deus preparou para que andássemos nela, e por meio da graça, criado em Jesus Cristo, realizar boas obras, nunca estaremos na eternidade. Nunca estaremos na eternidade. Eu não sou capaz de determinar e de falar esse é salvo, aquele não, mas eu sei o que a palavra de Deus nos mostra para o caminho da salvação. Muita gente tem a ilusão de que eu vou andar erroneamente, erradamente, e lá na minha velhice ou
no último momento eu vou pedir perdão para Deus e vou ser salvo. Pera, onde está escrito isso na Bíblia? Eu não estou falando que isso não pode, mas eu estou falando que não tem. O ladrão que pode ser tirado ali, que estava na cruz, primeiro, ele aceitou a sua condição. Ele se arrependeu, primeiro ele se arrependeu dos seus atos. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele zombava junto, os dois zombavam de Cristo. Mas um parou e prestou, nem agora tu teme? Nós em verdade recebemos o que os nossos feitos merecem. Eu parafraseando o ladrão na cruz. Mas este aí nada fez. Então ele se arrependeu dos seus atos pecaminosos, aceitou o seu jugo, aceitou a cruz. Nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele aceitou a colheita daquilo que ele plantou, e depois ele quis ser lembrado por Deus. Falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele não pediu para Deus para estar com Deus no reino, não. Você não vai encontrar isso nem em hebraico, nem em aramaico, nem em grego. O que ele pediu foi para que Jesus lembrasse dele. Eu sei que eu posso ir para a condenação do inferno eterno, mas conserve na tua memória que eu fui um homem mau, mas que no meu último instante eu me arrependi. Esse foi o ato de dignidade do ladrão. Será que vamos ter tempo de realizar essas 3 obras? Temos o tempo hoje, mas sofremos um acidente, a enfermidade chegou no nosso último suspiro. Vai dar tempo de realizar tudo isso? De nos arrependermos, de aceitarmos e de querermos somente ser lembrado de Deus que nos amou e que nós desprezamos? Ou vai ser um arrependimento interesseiro? Eu estou com medo do inferno, eu quero ir para o céu, eu me arrependo, mas me tira do inferno, eu me arrependo, me tira do inferno. Esse amor interesseiro Deus não ouve, não. Devemos querer ir para o céu porque Deus está no céu. Devemos querer ir no céu porque o Deus que é amor lá habita, e queremos habitar com Ele. Não é por causa do ouro, mas é por causa do Deus que está sentado no trono. O nosso amor não pode ser interesseiro. Queremos ir para o céu por amor a Deus e não por medo do inferno. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo. E devemos tomar cuidado, igreja, para não ser somente crente acerca da palavra, porque crentes tem muitos aí, crentes piores que o inferno, piores que toda a horda de demônio, porque a palavra de Deus lá em Tiago, ela vai falar que os demônios também creem, e muitos crentes creem, mas não temem, e nisso se faz piores que os demônios. Nós devemos crer, temer e amar. Devemos ir além dos demônios amando. E quem ama tudo suporta, quem ama tudo espera, quem ama tudo crê, quem ama obedece. E quando nós amamos, nós sabemos que somos novas criaturas. Porque não se deixe se enganar, o que Deus tem para cada um de nós é o melhor. Aleluia! Olha o que o verso de número 6 de Efésios diz: e nos ressuscitou, porque andávamos mortos nas nossas ofensas, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os irmãos conseguem compreender como isso é precioso? Estamos assentados com Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas, estão assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Agora, em outras palavras, vamos trazer para o... Enquanto Cristo media os nossos interesses, media aquilo que nós precisamos junto ao Pai, porque Ele é o nosso mediador, nós devemos mediar os interesses de Cristo nessa terra de viventes. Se com Cristo estamos assentados nos lugares celestiais, se com eles estamos assentados, Ele tem que andar conosco nessa terra de viventes. Isso é glorioso. Se por um lado eu posso descansar sabendo que eu estou assentado com Cristo lá no seu trono da glória, nos lugares celestiais, que Ele media em meu favor, que Ele intercede em meu favor, eu tenho toda a ousadia de representar, de ser um embaixador de Cristo nessa terra de viventes.
É para isso que somos chamados, e por isso devemos estar em Cristo e crescer na graça e no conhecimento. Agora, mediante a fé, já fomos gerados um feto, já o embrião está crescendo, o menino está parido. Qual é a nossa obrigação? Crescer na graça e no conhecimento, mediante a fé. Igreja, nós não podemos estar numa zona de conforto. Se as nossas obras não testificarem que somos nova criatura, nós não nascemos de novo. A palavra de Deus, ela é sim, sim, e não, não é talvez. Então, se estamos percebendo alguma obra que não agrada a Deus, das duas uma, e as duas devem ser tratadas. Ou ainda somos meninos inconstantes e devemos buscar crescer na graça e no conhecimento, ou não nascemos de novo e não estamos em Cristo. E as duas geram preocupação. O menino se perde, se fere, se machuca, não tem responsabilidade, não cuida de si mesmo. Devemos aprender e nos tornar homem, e aprender segundo o Espírito. Há necessidade de buscar o Espírito. Por isso que em João, glórias a Deus, em João vai falar, João 3, 6 e 7, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não te maravilhes, igreja. Devemos fazer uma autoanálise constante. Uma vez por mês é lido a palavra de Deus em Coríntios. E qual está sendo o nosso autoexame? Será que é só nos 5 minutos antes de tocarmos no corpo de Cristo? Ou esse autoexame, ele é contínuo, é constante? É assim que eu acordei, assim que eu abri meus olhos, eu despertei, eu faço esse autoexame. Aí eu oro para Deus pedindo para nascer, para estar em Cristo, porque assim que estamos em Cristo, consequentemente, já somos nova criatura, já nascemos de novo. E cuidado, igreja, com esse período. Cuidado, que eu tive que aprender a ter cuidado e vigiar que esse momento de acabar de acordar e orar para Deus. Porque a carne, o que é nascido da carne, a carne ela não vai sentir prazer. Ela vai se ocupar de outras coisas, ela vai querer saber da fofoca e do colorido do mundo, ou vai buscar a conformidade. Aí corremos o risco de orar: ó Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia, me guarda, me guia, me leva aí. Nossa, tem que fazer aquilo no trabalho. Sim, Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O meu filho tem que ir na escola. Aí os nossos pensamentos divagam, nós surfamos em ondas do mundo, enquanto os nossos lábios estão orando a Deus. Isso é uma oração que Deus recebe? É uma oração em espírito e em verdade? A segunda parte também. Aí nós nos ajoelhamos ali na nossa cama, buscamos fazer uma autoanálise da nossa vida e pedir a Deus para estarmos em Cristo, mas o sono não deixa. Aí vamos orando, e vamos cochilando, e vamos pestejando, e vamos dormindo. Aí, amém. Tá bom, acho que falei tudo. Será que essa é uma oração que Deus agrada? Temos que aprender a crucificar a nossa carne. Eu tive que aprender que eu primeiro preciso acordar, preciso jogar água na cara, uma água de preferência da pia, gelada. Eu preciso despertar e depois dobrar o meu joelho e orar a Deus. Isso é dar a primícia para Deus. Fiz outras atitudes, sim, mas primeiro eu fui crucificar a carne para entrar na presença de Deus de maneira santa. Quando entramos na presença de Deus para fazer uma autoanálise, precisamos tomar o cuidado de não guardar rancor, raiva, ressentimento de ninguém. Porque como poderemos orar, perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem nos tem ofendido, se eu não perdoo ninguém? Se eu guardo mágoa, se eu guardo rancor, se eu não fizer uma autoanálise e pedir para Deus tirar, assim como Ele me perdoou e esqueceu os meus pecados, para que Deus possa trabalhar e eu estar em Cristo, ser feito uma nova criatura, também se esquecer daqueles que eventualmente me ofendeu. Amém, igreja? A igreja está entendendo a necessidade de nascer de novo e de deixar todos os achismos para trás. Isso é justificação, isso é regeneração.
Numa próxima oportunidade vamos falar sobre santificação, sobre a obra de Deus completa em nossas vidas. Mas devemos meditar e perseverar no novo nascimento. Devemos fazer uma autoanálise e saber, tanto no interior, no nosso coração, está circuncidado, é uma nova criatura, no nosso exterior, as nossas práticas, como cuidando e conservamos do templo de Deus, é de uma maneira santa. Isso é glorioso. Os irmãos já pararam para perceber e para meditar? E quando eu paro para meditar, eu não deixo de me maravilhar que o meu corpo é templo de Deus. Quem fez foi Ele, não fui eu. E Ele fez para Ele habitar. E eu coabito com Ele através da minha alma no corpo. Então nós dois temos a responsabilidade de cuidar desse templo. Deus, Ele vai fazer a parte dele, quando nós fizermos a nossa e deixar Ele fazer a parte dele. E aí, estamos entregando o nosso corpo a Deus e aceitando aquilo que Deus tem para nós? Essa é a palavra de hoje, igreja. Acerca de crescer na graça, no conhecimento, acerca de ser uma nova criatura, acerca de deixar as velhas práticas, acerca de nascer de novo. Amém? Capítulo de número 6, versos de número 2 e 3. Devemos tomar cuidado para não cairmos no estado de graça a qual Deus nos coloca. Devemos perseverar para ser sempre chamados filhos de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, no verso de número 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Volta lá no verso de número 2. Aí a teologia, ela começa a entender a Deus errado e fala que anjos entraram em mulheres e nasceram gigantes. Mas Jesus Cristo fala que homens e mulheres serão como anjos e não casarão. Então deduz-se que não tem sexo. Então aqueles que foram nascidos de Deus, aqueles que foram chamados segundo a semente de Adão, mas para ser nascidos de Deus, começaram a olhar nos frutos das filhas dos homens, dos filhos dos homens. Em outras palavras, uma vez nascido, estando em Cristo, nascido de novo, se eu começar a colocar os meus olhos nas filhas dos homens, no fruto dessa terra de viventes e suas vaidades, e escolher para me casar, para me apegar, para me enredar, para me aliançar, para me comprometer, para me ter concórdia, comunhão, sociedade com as obras das filhas dos homens, olhar para o colorido do mundo e se deixar se encantar, Deus é claro. O Espírito que nos faz nascer de novo não habitará para sempre no homem. Por isso temos uma obrigação: mortificar as obras da carne. Deus é claro: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, no verso de número 3, glórias a Deus, para sempre com o homem, porque ele também é carne. Mesmo o homem sendo carne, ele não quer mortificar a sua carne, mas quer dar vazão e prazer à sua carne, se deitando com as filhas dos homens, se casando e se comprometendo com o fruto desse mundo. Cuidado, igreja. Uma vez nascidos de novo, estando no estado da graça, você que está de pé, vigie para que não caia. É vigilância constante, é oração constante, porque a carne é fraca e cabe a mim, a você, a nós como igreja, mortificar a carne para não ser nascido da carne e ser nascido do Espírito. E aí a gente percebe que a rebeldia, o contender com o Espírito Santo só traz prejuízo. O primeiro diagnóstico, a primeira sentença, volta lá no verso número 3, é 120 anos. Aí nos Salmos Deus já fala que não passa de 70, e aí sabemos que há aqueles que não chegam a 30, ou os jovens que morrem com 18. E morrer não é o problema. O problema é morrer e não ter uma morada garantida na eternidade com Deus. Se Deus escolher nos arrebatar agora, glórias a Deus. Se Deus escolher me tirar da terra de viventes nesse momento, glórias a Deus. Desde que
eu tenho uma morada garantida com Ele na eternidade, de eternidade em eternidade. Amém, igreja? Então que, uma vez nascidos de Deus, pela graça, mediante o Espírito de Deus, nós venhamos colocar os nossos olhos na formosura das filhas dos homens, venhamos perseverar nas boas obras, e assim, como estamos com Cristo no seu trono da glória, Cristo possa estar conosco nessa terra de viventes. Aleluia.